Gênesis 26 é onde se encontra a nossa leitura dessa noite. E nós vamos estar lendo como igreja, do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Aqueles que encontrarem, se puderem se pôr de pé em reverência à palavra de Deus, para juntos lermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Gênesis 26, do 12 ao 17, nos diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Aleluia. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. O irmão Luiz deu abertura a este culto nesta noite, sem saber o que eu estaria ministrando nesta noite, e o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao meu coração sem que eu soubesse aquilo que o irmão Luiz estaria ministrando nessa noite. O irmão Luiz subiu aqui diante desta igreja, neste púlpito, e falou acerca de duas palavras, ao qual eu tenho anotado aqui no início do meu esboço: planos de Deus e obstáculos. Há uma unidade naquilo que o Espírito Santo está querendo falar aos nossos corações nesta noite. Há uma unidade neste culto, porque o Senhor nesta noite, uma noite de reflexão, no qual nós olhamos para o tempo que passou, e uma noite de esperança, no qual nós olhamos para o ano vindouro. O Senhor tem reservado para nós nessa noite uma palavra para nos preparar para que sejamos vitoriosos. Gênesis 26 é uma palavra que fala justamente dos planos de Deus para as nossas vidas e dos obstáculos que surgem no meio desse nosso caminhar. Sendo assim, estaremos dando apenas continuação àquilo que o Espírito Santo já começou a falar conosco neste culto. Meditamos nessa realidade, a qual a palavra de Deus muitas das vezes nos demonstra que Deus tem planos para as nossas vidas, mas muitas das vezes no percorrer e no caminhar desses planos, encontramos obstáculos no meio do caminho. E em meio a esses obstáculos, por vezes, passamos a questionar, passamos a duvidar, nos tornamos talvez incertos acerca do que nós devemos fazer. Irmãos, certo homem chamado Isaque passou por tempo como esse, e a palavra de Deus nos relata a sua história para que possamos aprender o que Deus espera de nós diante dos obstáculos dessa vida. Gênesis 26 é uma palavra que se encontra um tempo depois da morte de Abraão. A palavra de Deus nos diz que nesse período há fome sobre a terra. Isaque então se desloca com intenção de descer ao Egito, uma nação próspera, quando Deus lhe impede, com a promessa que se encontra nos versículos 2 e 3, dizendo: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Isaque
em obediência à voz de Deus, fica então em uma terra chamada Gerar, terra dos filisteus. A palavra de Deus me diz que Isaac ali arranja um pedaço de terra e começa a cultivar a terra. E assim como Deus, por muitas das vezes, faz na vida do servo de Deus, Deus ali prospera a mão de Isaac no cultivar daquela terra. De tal maneira que a palavra de Deus me diz que Isaac recolhe da terra 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais do que aquilo que ele estava semeando. Os historiadores dizem que neste tempo, uma colheita que produzia 60 vezes mais do que aquilo que era semeado, era considerada uma colheita muito boa. E uma colheita que produzia 100 vezes mais, então era algo extremamente raro. Irmãos, paramos para refletir que essa colheita e essa prosperidade chegou sobre Isaac num tempo de fome, num tempo de seca. Então aquilo que já seria raro, aquilo que já seria fora do comum, num tempo próspero, num tempo de plenitude, era algo fora da realidade para um tempo de fome e de seca, mas era a bênção que o Senhor tinha reservado para a vida de Isaac naquele local. Isaac ali pôde contemplar, ele pôde começar a ver que Deus verdadeiramente estava com ele, que Deus estava abençoando a mão dele numa terra nova, que Deus estava fazendo prosperar o seu trabalho, e Deus estava sendo fiel à promessa que ele havia feito sobre a vida dele, que ele abençoaria Isaac nessa terra. Isaac tinha uma promessa, e ele tinha a bênção de Deus, mas quando tudo parecia já estar resolvido, quando tudo parecia que daria certo, que a história já terminou, que o sucesso já chegou, a palavra de Deus nos diz que surge a afronta dos filisteus sobre a vida de Isaac. E por diversas vezes daqui em diante, os planos de Isaac são frustrados. Devido a esta grande prosperidade de Deus sobre a vida de Isaac, devido ao enriquecimento de Isaac nessa terra, a palavra de Deus me diz que os filisteus invejam a Isaac e então entulham todos os poços que o seu pai Abraão havia cavado naquela região. Irmãos, nós falamos de um país onde água era algo precioso. Um bom poço era uma grande aquisição. Eram caros e difíceis de se cavar. Esses poços por muitos anos haviam servido a Abraão e a seus filhos. E nesse momento, todos estes bens são entulhados pelos filisteus. Sobre os filisteus, a palavra de Deus nos diz que reinava Abimeleque. Abimeleque é um título, não um nome, por isso muitas das vezes podemos encontrar em diversas partes, em diversos tempos diferentes, um Abimeleque, e talvez ficarmos confusos. Abimeleque não era o nome desse rei, era o título dado ao rei dos filisteus. E enquanto tudo isso acontece, Abimeleque observa a prosperidade de Isaac. E então diz a ele: aparta-te de nós, já és mais poderoso do que nós. Talvez temendo algum tipo de rebelião que Isaac poderia causar ali juntamente com os seus servos, talvez algum levante contra aquela terra, Abimeleque expulsa então Isaac do meio deles. E observamos aqui duas afrontas acontecendo simultaneamente sobre a vida do Isaac, tanto da parte do povo quanto da parte do rei. Uma injustiça lhe é cometida, os povos perseguem a ele e entulham os poços que são dele por direito, quando pensaríamos que talvez o rei, o governador desta terra, colocaria esta
situação na conformidade, que ele corrigiria este mal que foi cometido contra Isaque. Muito pelo contrário, o rei amontoa mais ainda em cima da aflição e da perseguição sobre a vida de Isaque e diz: olha, você precisa se retirar do nosso meio, nós não confiamos em ti, tu és poderoso demais para estar no meio de nós. E apesar das promessas de Deus sobre a vida de Isaque, irmãos, parece estar dando tudo errado em sua vida. Não é a história de fadas que talvez esperaríamos quando alguém diz: Deus tem um plano e vai te abençoar. Mas é a realidade que muitas das vezes encontramos. E precisamos estar preparados para essa realidade. Não podemos contemplar os planos de Deus para a nossa vida, esperando que vamos passar pelos planos de Deus sem que venha afronta ou oposição contra nós. Irmãos, quantas vezes tem acontecido justamente isso nas nossas vidas? Nós traçamos os nossos planos, traçamos planos para a vida dos nossos filhos, traçamos planos para o nosso matrimônio, traçamos planos talvez para a nossa profissão, para o nosso caminhar cristão. Nós traçamos planos e talvez até por um tempo esses planos são bem-sucedidos, mas logo após surgem afrontas, surgem obstáculos, surgem frustrações que chegam até a nos desanimar. Planejamos o bem e a prosperidade dos nossos filhos e talvez com o passar do tempo vemos as influências do mundo começar a lhes cativar e ficamos perplexos diante daquele obstáculo. Traçamos planos para o nosso matrimônio, mas de repente surgem obstáculos para que se permaneça unido, que permaneça ali o amor, e ficamos perplexos. Traçamos planos, talvez até mesmo no nosso trabalho evangelístico, para alcançar uma alma para Jesus Cristo, talvez um ente querido nosso, e tanto lutamos por aquela alma, e tanta fé depositamos ali, e parece que quanto mais falamos de Cristo, mais aquela alma se distancia. Obstáculos, aflições, afrontas. Irmãos, quantos de nós desistem já no primeiro obstáculo? E quantos que talvez até perseverem por um ou dois obstáculos, mas depois de um tempo deixam de seguir os sonhos de Deus para as suas vidas, porque as afrontas eram muitas. Talvez esse sentimento viria sobre o coração de Isaque, talvez até mesmo por um instante que seja, viria sobre o seu coração um sentimento que diria: talvez eu deva desistir, talvez eu deva ir para o Egito conforme eu havia planejado no início. Talvez esse sentimento viria sobre os nossos corações em situação semelhante. Mas Isaque se lembrou da promessa de Deus: fique aqui, que aqui eu vou te abençoar. Isaque decide obedecer. A palavra de Deus me diz que ele foi então abrir os poços que foram cavados nos dias de seu pai. Aqueles poços que haviam sido entulhados. Isaque, com muito sacrifício, com muito suor e com muito esforço, ele se ajunta os seus servos e ele põe a mão à obra e ele começa a cavar um poço. E ao final daquela obra, quando aquele poço está completamente desentulhado, naquele momento de alegria entre Isaque e seus servos, aquele momento jubilante, aquele instante é logo interrompido, porque a palavra de Deus me diz que mediante aquele ato, os pastores de Gerar começam a contender com Isaque, dizendo: essa água é nossa. Mais uma afronta, irmãos, mais uma
frustração. A palavra de Deus me diz que Isaac dá àquele poço o nome Ezeque, que significa contenda. Irmãos, só porque Deus planejou algo sobre as nossas vidas, não significa que não haverão contendas, mas diante das contendas do inimigo, diante das contendas daqueles ao nosso redor, nós temos uma opção: podemos desistir e fugir para o Egito, ou podemos perseverar nos planos e nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Isaac tinha uma decisão a tomar ali naquele momento, e ele escolhe por perseverar, ele escolhe por continuar. E a palavra de Deus me diz que mais uma vez ele começa a cavar, dessa vez um novo poço, mais esforço, mais sacrifício, mais entrega, mais luta, mais suor, mais um projeto bem sucedido. Aquele poço é desentulhado, e novamente os pastores de Gerar contendem com ele por esse poço. E a palavra me diz que Isaac dá a esse poço o nome Sitna, significando inimizade. Ou seja, observamos uma situação que, quanto mais Isaac persevera, pior a situação fica aos olhos dos homens. Isaac compreendia isso, tanto que o nome do primeiro poço foi apenas contenda. O segundo foi promovido, entre aspas, para inimizade. Esse povo não está apenas contentando comigo mais, esse povo me colocou como inimigo deles. Esse povo tem um plano de me ver sendo destruído. É o que Isaac aqui passa a perceber. Irmãos, em um momento como esse, certamente todos nós começaríamos a questionar a continuação desse plano. Olharíamos para nossa esposa, nós que somos homens, para os nossos filhos, todos nós que somos pais, e questionaríamos até mesmo a segurança da nossa família em um lugar como esse, em um lugar onde o povo decidiu que nós somos inimigo daquela terra e estão ativamente trabalhando para nos destruir. Tamanha era a afronta, tamanha era a contenda, tamanho eram os obstáculos contra a vida de Isaac. Os poços de seu pai haviam sido todos entulhados. Ele havia sido expulso da habitação de Gerar. E agora por 2 vezes ele cava os poços de seu pai, apenas para que eles sejam roubados. E se encontra talvez até mesmo inseguro nessa terra. O que diríamos aqui? Chega, né? Não deu certo. Tentamos, iniciamos o plano com a promessa de Deus, mas não deu. Vimos que os obstáculos são muitos, as afrontas são inumerosas. Talvez seria essa a sua ou a minha palavra diante de uma situação como essa. Mas a palavra de Deus me diz que Isaac não desistiu. Ele continuou a cavar poços. Irmãos, há algo nessa noite que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre obediência e constância. Obediência e constância. Nós muitas das vezes lembramos de Isaac como o filho de um grande homem chamado Abraão e um pai de outro grande homem chamado Jacó. Mas quando olhamos para a história da vida de Isaac, passamos a compreender que estamos falando de um homem que tinha o entendimento de que ninguém, homem nenhum na face da terra, nem demônio alojado qualquer, pode frustrar os planos que Deus estabeleceu sobre a vida de seus servos. Isaac tinha um plano e ele tinha um sonho, mas no centro do plano de Isaac estava o sonho de Deus.
Deus tinha um plano e um sonho de abençoar Isaque. É essa promessa que lhe é feita quando ele diz: fica aqui, eu vou te abençoar, Isaque. A mesma promessa que eu estendi sobre o seu pai, eu estendo sobre você. Essa terra será sua, tu serás abençoado. Tudo isso Deus diz para revelar a bênção que Deus tem reservado para Isaque. Mas na continuação da promessa de Deus, Deus diz também: e através da sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Aqui Deus revela o plano dele, o sonho dele. Isaque, eu vou trabalhar para a sua satisfação, para a sua bênção, e vou trabalhar também para a minha satisfação. E a minha satisfação é que tu sejas abençoado e te tornes uma bênção. A minha satisfação não é apenas fazer algo na sua vida, é fazer algo na vida de todos aqueles ao seu redor, de todos aqueles que te encontrarem. Todos serão transformados pela sua vida, Isaque. Esse é o meu plano para a sua vida. E é por isso que Isaque pôde encontrar, irmãos, forças para perseverar, forças para continuar. Em instantes talvez até onde questionaria a segurança de sua família, ele pôde descansar em paz, sabendo que o plano não é só meu, o sonho não é só meu, o plano é de Deus, o sonho é de Deus. Não é para minha exaltação, é para a exaltação do santo nome do Deus Altíssimo. E se é para a exaltação do santo nome do Deus Altíssimo, demônio nenhum vencerá, homem nenhum vencerá, porque o meu Deus será exaltado sobre todas as coisas, em toda circunstância. Irmãos, com isso, a vida de Isaque nos ensina acerca de obediência e constância, porque obediência é fazer dos planos de Deus os nossos planos. Muitos perguntam: pastor, o que é o pecado? O pecado, irmãos, é tudo aquilo que está fora do plano e da vontade de Deus. Obediência, então, é estar dentro do plano e da vontade de Deus. Isaque compreendeu isso, e é por isso que ele ali permaneceu em obediência dentro do plano de Deus. Não era o plano inicial de Isaque. O texto mesmo nos diz: o plano de Isaque era para ir ao Egito, uma nação próspera, uma nação onde lá talvez ele poderia também se tornar um grande empreendedor, um grande empresário. Mas a palavra de Deus me diz que Deus revelou um novo plano para a vida de Isaque, e a partir daquele momento o plano de Deus se tornou o plano de Isaque. E constância, irmãos, é rejeitar as afrontas em prol do plano de Deus. Nós só vamos conseguir ser homens e mulheres constantes quando nós primeiro nos tornarmos homens e mulheres obedientes. Constância procede da obediência. Constância procede de saber que esse plano não é só meu, é de Deus. E se é de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. A fé para continuarmos marchando na constância que Deus espera de nós só procede desse obedecer. Quer aprender constância? Coloque o plano de Deus no centro de seus planos. Nossos planos para os nossos filhos, nossos planos para o nosso casamento, o nosso negócio, até mesmo os nossos ministérios, irmãos, são esses planos alinhados com os planos de Deus? Tem estes planos, a glória de Deus no centro? Irmãos, vivermos os planos de Deus não é vivermos uma vida miserável, pelo contrário. Vivermos os planos de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. É viver uma vida de grandes conquistas. É viver uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Porém, com a glória de Deus no centro. Ou seja, ao invés de olhar para os meus filhos e dizer: o meu plano para a vida deles é que se tornem grandes empresários e muito ricos, doutores, advogados que seja, é olhar para a vida deles e dizer: meu plano para a vida dele é que
seja um grande homem de Deus e caminhe nos planos do Senhor. E seja abençoado por Deus de tal forma que seja ele um doutor, seja ele um advogado, ele vai glorificar e exaltar o santo nome do Senhor em tudo que ele fizer. É esse tipo de filho que eu quero criar. Isso é colocar o plano de Deus no centro. Colocar o plano de Deus no centro do nosso matrimônio não é dizer, eu quero uma esposa que faça isso e faça aquilo, eu quero um esposo que faça isso ou faça aquilo, que me agrade de tal forma ou daquela maneira. É dizer, eu quero um casamento que quando os homens olham, possam perguntar, nossa, de onde vem tamanho amor, de onde vem tamanha união, e eu possa dizer, olha, é obra de Deus nas nossas vidas, é Deus que nos uniu, e que Deus uniu, o homem nenhum separa, é Deus que multiplicou o nosso amor, é Deus que multiplicou a nossa união. Senhor, eu quero ter um casamento que reflete o seu relacionamento com a sua igreja. Um casamento de confiança, de amor, de união. É olhar para o nosso emprego, para o nosso trabalho, e não apenas dizer, eu quero ser uma pessoa muito rica. Tem muitas pessoas que se confundem com certas histórias que encontramos na palavra de Deus, justamente por não entender essas coisas, justamente por não entender colocar o plano de Deus no centro. Tem pessoas que olham para o pedido de Salomão, quando Deus diz a ele, olha, peço o que quiseres, e pensam que Deus deu riqueza e sabedoria e todas as coisas a Salomão porque ele pediu sabedoria, e dizem, o segredo é pedir sabedoria, mas não observam aquilo exatamente que Salomão falou. Salomão não disse a Deus apenas, eu quero ter sabedoria porque eu quero ser o homem mais sábio da face da terra. Ele olhou para Deus, o Senhor dizendo, peço o que quiser e eu te dou. E Salomão, sabendo que ele havia de liderar o povo de Deus, disse, Senhor, me dá sabedoria para eu poder governar o seu povo. É a sua glória no centro, Pai. É a sua exaltação no centro, Pai. E com isso, Salomão recebeu todas as coisas. Recebeu sabedoria e riqueza e muito mais, porque é assim que Deus trabalha. Quando Ele encontra um homem, uma mulher que está disposto a pôr a glória e o plano dele no centro, Deus a abençoa de tal maneira. Ele encontra um homem no qual ele pode confiar, um homem, uma mulher com qual ele possa contar para fazer o seu reino crescer. E Deus então se agrada em abençoar. Deus tem liberdade em abençoar dessa forma, sabendo que a bênção não vai corromper o coração do homem, porque no coração do homem está a glória de Deus em primeiro lugar. O plano de Isaac estava alinhado com o plano de Deus. Então Isaac sabia que se ele fizesse a sua parte, Deus faria a parte dele. E a parte de Isaac agora era cavar. Irmãos, a constância vem do saber que Deus está no centro. Se Deus está no centro, basta eu fazer a minha parte. Pode se levantar o inferno. Se Deus está no centro e eu estou fazendo a minha parte, vai dar tudo certo para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com essa convicção, pela terceira vez, Isaac cava um poço. E dessa vez, me diz a palavra de Deus, não há contenda, não há afronta. E sobre esse poço, Isaac coloca o nome Reobote, que significa espaço largo, dizendo, porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra. Deus tirou Isaac do meio da cidade, um lugar onde teologicamente, especialmente no Antigo Testamento, especialmente no relato de Gênesis, é um local de profanação, é um local de multiplicação de pecado, é um local de glorificação própria do homem. Deus tira Isaac de Gerar, aquela cidade, ele leva Isaac para o vale. É no vale de Gerar que Isaac cavou poços, para que ele possa tirar Isaac do vale e levar ele para um espaço de bênção,
um espaço e um lugar de prosperidade. Irmãos, os obstáculos vêm porque fazem parte do percurso em meio à terra que Deus prometeu. Fazem parte dos percursos. As afrontas fazem parte do percurso. E Deus nos chama a sermos homens e mulheres constantes. Irmãos, o servo de Deus constante é inevitável. Quando Deus coloca um plano, um sonho no coração do homem, e esse seu servo decide ser constante na perseguição desse sonho e desse plano de Deus, é inevitável. É inevitável a bênção, a vitória, a transformação. Talvez nós já conhecemos pessoas como essas, irmãos e irmãs em Cristo, que parece que quando Deus lhes dá uma visão, é como que foi dado um osso a um cachorro. A pessoa se agarra àquele projeto e não larga. Quando Deus coloca uma alma para que seja evangelizada, para que seja alcançada, aquela pessoa lá persiste, persevera, não larga. Quando Deus coloca um ministério, aquela pessoa persiste, persevera e não larga. Meus amados irmãos em Cristo, Deus coloca essas pessoas sobre a nossa vida, não apenas para que a gente pare e admire a perseverança e a constância delas, mas para que a gente possa aprender com o seu testemunho e dizer: eu preciso também me tornar um homem assim, uma mulher assim, constante, perseverante. Foi a instrução de Jesus Cristo, quando Ele ensinou aos seus discípulos acerca da necessidade de orar. Ele conta-lhes uma história acerca de uma mulher que precisava de socorro, e então ela vai diante de um juiz mau, um juiz ruim, diz a palavra de Deus, e ela tanto clama pela sua causa, dia após dia, após dia, após dia, e disse Jesus que finalmente aquele juiz falou: eu vou conceder a ela o que ela quer, só para ela parar de me incomodar. Meus amados irmãos em Cristo, se o juiz que é ruim assim abençoa aqueles que perseveram e insistem com eles, quanto mais o nosso Deus que é bom, quanto mais o nosso Deus que é bom. E Ele nos chama, Ele nos ensina, dizendo: persevere, seja constante, não desista, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Talvez você está enfermo há muitos anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, talvez carregue essa enfermidade desde a infância. Meus amados irmãos em Cristo, quantos relatos bíblicos que nós temos de homens e mulheres que carregaram a enfermidade por muitos anos, 13 anos, 20 anos, 30 anos, e nós vemos que o milagre finalmente chegou. Em cada uma dessas circunstâncias, nós podemos parar e observar: se essa pessoa desistisse um ano antes apenas, um dia antes apenas, não seria curada, não receberia o milagre. Meus amados irmãos em Cristo, é na constância que garantimos o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. É em caminhar sempre rumo ao tanque de Betesda. É em abrir a voz e gritar sempre que souber que por ali vai passar um homem chamado Jesus Cristo. Por mais que a enfermidade, a luta, a tribulação te afronte há anos, existe um Deus que nos convida a essa constância e nos promete trabalhar, responder e agir na vida daquele que fielmente crê. Dali Isaac sobe para Berseba. Lá o Senhor aparece a Isaac e renova com ele a promessa. Isaac ali levanta um altar a Deus e volta a cavar poços. Ele abre ali um novo poço, chamando-lhe de Seba, que significa juramento. Depois de tudo isso, já para finalizar, a palavra de Deus me diz que Abimeleque reconhece o Deus de Isaac e a presença desse Deus na vida de Isaac, e estabelece então paz com Isaac. E no dia de hoje, no ano de 2025 e no ano vindouro de 2026, se nós comprarmos uma passagem de avião e formos em direção a Israel,
nós vamos chegar até um lugar onde veremos com os nossos olhos o poço que se chama Reobote e o poço que se chama Sebá. Poços que se encontram até o dia de hoje, de pé. Irmãos, Isaac só tinha uma promessa, e ele agiu sem saber qual seria o resultado. Ele viu os poços sendo desentulhados, e jamais, certamente viria sobre o seu coração: esse poço que estamos aqui desentulhando vai ficar aqui por gerações e gerações e gerações e gerações. Daqui a milhares de anos, vão estar numa igrejinha lá, ao lado de Leiria, falando desse projeto que aqui, estamos realizando. Esse projeto que vai se permanecer de pé na terra de Israel. Jamais viria esse entendimento sobre o coração de Isaac, mas era isso que estava no coração de Deus. Irmãos, tudo isso para nos dizer e nos ensinar que aqueles que são constantes vão deixar um legado muito mais duradouro do que você pode imaginar. Seu legado será real. Seu legado será duradouro. Creia nessa palavra e permaneça constante, porque tu e eu não conseguimos entender as dimensões daquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, mas Deus compreende. E é por isso que Ele nos diz: vá, filho meu, faça, filho meu, creia, filho meu, não desista, filho meu, persevere, filho meu. Quando vier o desânimo sobre o seu coração, corra para o joelho, que eu lhe darei nova injeção de ânimo pelo poder e ministrar do meu Espírito Santo. Quando vier a incredulidade sobre o meu coração, abra sua boca e clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e multiplica a minha fé, Senhor, porque sem ti eu não sou nada. Que o meu Espírito Santo vai descer, vai encher o seu coração de fé. Quando você duvidar acerca do caminho, meu Espírito Santo vai iluminar, vai te mostrar o caminho. Irmãos em Cristo, agarre a Jesus Cristo, abrace a Ele, agarre os planos e as promessas de Deus para a sua vida, na vida dos seus filhos, no seu matrimônio, no seu lar, no seu trabalho, no seu ministério. Deus tem um grande plano, um plano que excede o seu e o meu entendimento, e é pela fé que nós vamos ver todo o plano de Deus se realizar. Oh, glória! Eu gostaria de convidar nesse momento a amada igreja de Jesus Cristo a se pôr de pé. Aleluia! Eu gostaria de nesse momento levantar um clamor com a amada igreja de Jesus Cristo. Clamemos, irmãos, para que neste ano vindouro possamos começar uma trajetória de vida gloriosa em Jesus Cristo. Independente do que se passou neste ano de 2025, talvez fomos inconstantes, talvez a nossa fé desfaleceu, talvez duvidamos, talvez por muitos instantes tropeçamos, talvez olhamos para situações e dizemos: poxa, eu deveria ter sido mais constante naquele tempo. O Espírito Santo se faz presente nessa noite para lhes dizer que há de começar um tempo novo na sua vida. Aproveite este tempo para clamar a Ele. Faça um voto com o Senhor nessa noite, onde tu estás mesmo, e diga a Ele: Senhor, o ano de 2026 será para a sua exaltação na minha vida, será para a tua glória na minha vida. Eu entrego meu casamento na tua mão, eu entrego meus filhos na tua mão, eu entrego meu trabalho na tua mão, eu entrego meu ministério na tua mão, e eu confio em ti. Fortaleça-me. Levantemos este clamor neste momento.